E quem quiser assistir novamente, a aula vai estar gravada, então, inclusive com as questões de vocês, tá bom? Bom, quando a gente fala de avaliação postural, né, a gente está falando de uma organização do corpo, né? A gente vai avaliar a postura do nosso aluno, né? A gente vai olhar e avaliar, medir, né, quantificar, valorizar, né, a postura que o nosso aluno apresenta num determinado momento, né, ou a atitude, né, que o corpo dele nos mostra naquele determinado momento, né? E, e essa organização, né, ela é formada por uma série de arranjos relativos de todas as partes do nosso corpo, né? Começa lá no tornozelo e vai subindo toda uma organização relativa entre uma articulação e outra, tá? E isso ainda é decorrente da atividade que o indivíduo faz, né? Da atividade específica que o indivíduo desenvolve, né? Ou, né, de uma maneira individual, particular, né, de sustentação do organismo dele, do corpo dele, decorrentes de uma determinada função, né? Ou sofrendo ou não uma ação maior ou menor da gravidade, né? E a gente estuda ela por vários aspectos, tá? Tanto do ponto de vista anatômico, tanto do ponto de vista morfológico, né? Tanto a gente analisa a forma estrutural do organismo desse indivíduo, como a gente analisa também a parte funcional, né? A parte fisiológica. Então você tem às vezes indivíduos que reclamam de dores específicas, né, em determinadas partes do corpo, e essas dores podem estar aí sendo ocasionadas, né, por um desarranjo funcional, né? Então, alguma postura, uma postura específica que esse indivíduo se coloca em uma determinada região ou em uma determinada função, né, faz com que o nosso organismo gere desequilíbrios, né, dentro dessas estruturas de cadeias musculares e articulares. E isso pode desenvolver, então, algumas dores, ou até mesmo perda de função de uma determinada parte do corpo por conta desses desarranjos, né, promovidos por uma alteração postural orientada a uma função, né, ou orientada a uma determinada situação. Esse momento mesmo, né, tem muita gente sendo aí acometida de dores, principalmente na região lombar e na região cervical, né, porque grande parte das pessoas hoje elas estão sentadas no sofá, deitadas numa cama por muito mais tempo do que fariam antigamente, fora do período de quarentena. Então, nesse sentido, né, essas posturas inadequadas de se sentar em uma cadeira para você assistir essa aula aqui, né, eu aposto que tem gente deitado na cama, né? Eu não estou vendo vídeo de ninguém aqui, mas eu aposto que tem alguém aí que está deitado na cama, esparramado, né, com o pescoço dobrado assim ainda, né, com aquele travesseirão lá atrás da cabeça, assim, a cabeça dobradona, assim, ó, né, queixão encostado no peito aqui para ficar olhando a tela do computador ou a tela do celular, né? Então são posturas que acabam prejudicando o indivíduo, né? Essa minha postura aqui nesse momento, apesar de estar sentado numa cadeira de escritório que tem apoio para a cabeça, se eu ficar desse jeito aqui, você vai ficar vendo meu queixo, né? Então o que eu faço? Eu abaixo a minha cabeça aqui, ó, né? E eu acabo olhando para a câmera com uma retificação da minha região cervical para olhar para a tela do computador. Porque o ideal seria que a tela desse computador ela estivesse nessa altura aqui para mim, para eu ficar com a cabeça na postura adequada, né? E eu conseguir visualizar a tela do computador sem comprometer a minha cervical. Mas eu não tenho condições de fazer isso aqui na minha residência, tá? Então a minha cadeira já está no mais baixo possível, né? E a tela do computador já está no mais alto possível aqui. A tela do meu iPad já está no mais alto possível. Teria que pôr uma caixa aqui para ela ficar nessa altura aqui e eu continuar falando desse jeito aqui olhando para a câmera, né? E eu não tenho isso aqui. Bom, são coisas que dá para arrumar, né? Mas acaba que a gente vai perdendo
essa questão. E aí você acaba tendo esses desarranjos, né, que está aí comprometido nesse bonequinho aí, por exemplo, né, ilustrando esses desarranjos. O quadril direito caindo, o que sobrecarrega o joelho direito dele, e aí essa dor para o quadril esquerdo, joga para a torácica, e termina até na articulação temporomandibular, né? Então, desníveis lá do tornozelo do indivíduo pode promover dores, né, ou até perda de função na articulação temporomandibular. Aí tem pessoas que acabam se tornando prognatas, né, joga o queixo para frente sem perceber, e pode ocasionar até mesmo, como alguns colegas meus, que entrou inclusive na live do Borginho ontem lá, o Mamed, né, o ortodontista, odontólogo, desculpa, periodontista, ele falou, né, ó, você tem bruxismos, você tem aquelas pessoas que ficam assim, né, ou assim, arranhando os dentes quando dorme, né? Tem pessoas que têm bruxismo por desequilíbrios articulares, desequilíbrios musculares e que começa lá do tornozelo. Então, a última articulação móvel do nosso corpo é essa, né? Então, ela está solta aqui, recebendo toda a influência de todas as minhas cadeias musculares e articulares em desequilíbrio ali. Então, a busca por uma postura, né, dita ideal, né, ela é essencial, né? Mas não adianta eu pensar em uma postura ideal, porque essa postura ideal, uma postura padrão, ela é individual, né? Então eu tenho, não existe, né, falar que existe uma postura padrão, tá? Não existe isso. Eu tenho que adotar os conceitos de boa e má postura de acordo com cada indivíduo, né? De acordo com cada função, né? De acordo com cada atitude postural. Então, tem indivíduos que têm uma atitude postural péssima, né? Para, por exemplo, ministrar a aula, tá? Eu falo isso sempre, por exemplo, o professor Kleber Miralha, né? Então, se você observar o professor Kleber Miralha, eu já falei isso demais para ele, o jeito dele andar e o jeito dele se postar dando aula é bem relaxado, né? Ele joga o corpo para frente assim, né? Como se fosse o Zé Buscapela, assim, né? E uma postura bem desequilibrada. Para ele, né, eu posso falar que aquela atitude postural ela não é boa, né? Ela é uma má postura, porque é um professor que fica em pé dando aula e ele sobrecarrega, né, a coluna vertebral e sobrecarrega as articulações do corpo dele com aquela postura, vamos falar assim, inadequada, né? Agora, aquela postura ela poderia ser interessante no momento de relaxamento, né? Porque a postura ela tem uma característica dinâmica. Então, dependendo do momento em que eu me encontro, uma postura relaxada ela pode contribuir com o meu descanso, né? Então, nesse momento aí, você passou o dia limpando a sua casa, você passou o dia lavando roupa, lavando vasilhas, organizando suas coisas, organizando o seu quarto, né? Você fez o seu treinamento do dia, mesmo dentro da sua residência, você parou em algum momento para descansar, e agora que você está entrando no momento de já se preparar para dormir, né, não tem problema você esparramar na cama, desde que ao longo do dia você tenha características dinâmicas, né, de organização postural, de organização corporal, né, e brigar contra a força da gravidade nesse sentido para manter uma boa postura, né. Agora, quando você fica parado, né, você tem implicações estáticas, né, que são extremamente prejudiciais, né? Então, eu deixei um desenho aí do lado, né, justamente para você perceber isso, né? Eu falo sempre nesse sentido, né? Eu falei agora, né? Eu tinha que colocar um degrau aqui para o meu computador. Olha o desenho aqui de baixo, né? Olha o tamanhozinho dessa mesa. Olha o tamanho dessa mesa, né? Então, a tela do computador estava muito baixa, aqui a tela do computador está mais alta, né? Então eu tenho que fazer correções na minha postura. Olha só como eu estou fazendo aqui, né? Eu já mostrei para vocês, né? Eu estou usando o meu celular para dar a aula para vocês, né? Então eu ponho o dedo aqui na tela do celular, aparece esse laser vermelho aí na sua tela, tá? Eu não consigo ver o seu slide aí que você está aparecendo, mas eu tenho certeza que aparece para você. Então eu estou aqui, né, dando aula para você, e eu poderia fazer isso aqui com a minha cabeça. Ó, eu vou virar de lado aqui para você ver, né?
eu poderia fazer isso aqui, né? Olha só aí, ó, pessoal, ó. Eu estou flexionando bastante a minha cabeça para olhar para a tela do meu celular, mas eu não fiz isso. Olha só o que eu fiz nesse momento. Eu levantei o celular mais próximo do meu olho, né? E eu estou fazendo isso daqui. Né? Por quê? Porque a hora que eu parar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para baixo para olhar para a câmera que você está me vendo nesse momento, né? Para você não ficar olhando para o meu queixo. Então, eu deixei esses bonequinhos, né, para exemplificar esse aspecto, né? Que são coisas de modificação postural, dinâmica ou estáticas, né, que fazem com que a gente tenha boas ou más posturas, né? Então você tem aí adoção de postura boa ou de postura má. Eu posso abaixar para pegar uma mochila aqui no chão e adquirir e adotar para isso uma péssima postura, que é o caso do desenho aí de baixo, né, desse bonequinho vermelho aqui, ó, né? E não sei se está aparecendo laser para você, mas é aqui, né? Então eu tenho aí um bonequinho, né, que está abaixando para pegar uma caixa, um caixote, a figura vermelhinha de baixo do meio, central, né? E esse bonequinho, né, ele está abaixando com uma adoção de uma postura inadequada, porque eu vou forçar a coluna vertebral dele para isso, né? Se eu levar em consideração este bonequinho aqui, ele está adotando uma boa postura com arranjo harmonioso para realizar o mesmo movimento, né? Então você tem isso, né? Indivíduos que sentam na frente do computador e ficam jogando a cara lá para ler as letrinhas miúdas que tem no computador, né? É muito mais fácil eu ir lá, realizar uma configuração no computador, né? Adotar uma postura boa e colocar uma letra maior, né? Então tem como eu regular o tamanho do texto nos computadores, né? Então se eu estou fazendo isso aqui o tempo inteiro para ler a tela do computador, para ler as coisas que estão acontecendo lá, é melhor eu ir lá e regular o tamanho da letra, da fonte do computador, para que eu possa sentar numa postura mais indicada, né, mais adequada, né, do ponto de vista estático, e não ter tanto problema postural assim, né? As implicações para o corpo do adulto, né, elas são menos problemáticas, mas para os nossos adolescentes e as crianças isso é muito problemático, né? E para que eu faço avaliação postural, né? Onde eu aplicaria isso, né? Justamente nessa identificação de crianças e adolescentes de alterações antropométricas, né? De alterações quanto à forma do corpo, comprimentos do corpo, né? Tronco com relação ao braço, com relação aos membros inferiores, né? E alterações anatômicas nesse sentido, tá? E as alterações fisiológicas, né, do aparelho locomotor. Então, se eu tenho uma criança que ela tem uma postura inadequada, ela senta inadequadamente para comer, ela senta inadequadamente para assistir um desenho na televisão, ou para fazer uma brincadeira, né, que seja ali pintar uma folha, né, sentado no chão, que não é o adequado, né, mas a gente vê muita criança brincando, pintando no chão, né, você permite com que ela tenha adaptações do aparelho locomotor, né, adaptações fisiológicas do aparelho locomotor, que levam ela a ter uma má postura, né? E isso não é interessante. Como profissional da área da saúde, a gente tem que evitar isso, né? Corrigir a postura o tempo inteiro das crianças e adolescentes. Do adulto, Hein, né, é um problema um pouco menor. Fala, Wellington. hein, professor? E para melhorar essa postura, acaba que a pessoa vai sentir mais, sente dor no início, né? O desconforto, porque a postura já está, podemos dizer, não está adequada, né? Se Então ela, acaba gerando a dor até mesmo para regulamento da postura, né? se ela já tiver há muito tempo com aquele padrão postural, sim, Wellington, ela pode sentir dor se você for muito agressivo no seu processo de correção postural, né? Agora, existem trabalhos específicos para isso, né? Para mudar a postura de um indivíduo. O primeiro padrão é você cobrar dela, né? E ela modificar isso gradativamente. À medida que isso se torna mais crônico, aí a gente vai precisar da ajuda de um profissional, por exemplo, da fisioterapia, para fazer um iso-stretching, um RPG, né? Alguma coisa, né, fisioterápica para corrigir a postura dessa criança, né? Mas voluntariamente ela precisa brigar contra esses aspectos de dores, de desconforto,
para fazer esse processo acontecer naturalmente, né? Mas não é E, fácil, tá? e um dos fatores pode ser o encurtamento, né? Da Sim, musculatura. sim, esse é o principal, né? É o primeiro que gera isso, né? Então eu vou sentar aqui, eu estou sentado, né? Hoje eu dei aula na pós-graduação a tarde inteira, até às 18 horas eu dei aula na pós-graduação. Hoje de manhã eu dei duas aulas, se eu conferir aqui. Hoje de manhã eu dei duas aulas na Universo, né? Do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês, até às 11 da manhã. Aí eu fiquei com meu filho até as 2 da tarde, às 2 da tarde até às 18 eu dei aula na pós-graduação, desse jeito aqui. Ou seja, os meus posteriores de coxa, eles estão encurtados, né? O meu abdômen está frouxo. Eu estou encurtando os meus posteriores de coxa porque o meu joelho está fletido. O meu abdômen está frouxo porque eu estou com o quadril fletido. Então o abdômen, que tem a função de flexionar, ele está frouxo. E os meus paravertebrais na região cervical estão sobrecarregados, porque eu estou olhando para baixo aqui, ó, há mais de 8 horas. Seria muito melhor para mim. Eu canso muito em dar aula do jeito que eu estou dando aqui. E ficar em pé dando aula para você lá na faculdade, eu não chego a cansar a metade do que eu estou cansando aqui. Porque eu não estou acostumado com essa postura, né? Então eu estou acostumado a ficar em pé. Em pé eu corrijo a minha postura o tempo inteiro, eu forço o meu abdômen o tempo inteiro, né? Eu forço o meu ombro para trás o tempo inteiro e forço a minha cabeça para tentar né, a curvatura natural da minha coluna cervical. Então eu canso muito mais ficando nessa posição que eu estou aqui, né? Eu estou agora já cansado, exausto mesmo, né? Mas, a hora que eu terminar aqui, antes de dormir, eu vou fazer um trabalho de alongamento, só voltar minha musculatura para aquela condição normal. Eu estava alongando antes de vir dar aula para você. Eu alonguei, tomei um banho, né, comi, eu fiz um lanche e vim para cá, né? Aí 18 horas eu fiz isso, né, e vim para cá. Um copinho de água aqui, água o tempo inteiro, porque se eu não hidratar meus discos intervertebrais aqui também, daqui uns dias eu tô com mais outras 4 hérnias. Né? Então eu tenho que fazer essas correções naturais no meu corpo, né? Não tem problema esparramar no sofá para assistir uma sessão de Netflix. Não tem problema esparramar na cama para assistir isso, mas desde que em algum momento do dia você faça uma compensação desse processo, né? Porque é só assim que você vai conseguir, tá? É com a prática de atividade física, com exercícios físicos específicos para você fazer essa mudança postural, né? Ou seja, você tem que ter uma atitude postural positiva para que você possa evitar esses problemas, minimizar esses problemas e até retroceder alguns deles, né? É lógico que uma escoliose, aqui eu não vou fazer isso somente com exercícios, depende da escoliose, eu vou precisar de ajuda médica, né? Ou fisioterápica, né? Então eu tenho que fazer a avaliação dessa postura justamente para isso, né? Então a prática de atividade física, ficar em pé aqui, varrendo a casa, lavando as louças na cozinha, a chuvona que deu ali bagunçou a minha sacada. Então o que eu fiz, né? No intervalo da aula de pós-graduação, eu fui lá, teve um intervalinho, fui lá, rapei a sacada todinha. A minha preocupação é meu filho ir lá para a sacada para brincar e escorregar e cair, porque a sacada ficou inundada. Então fui lá, rapei a sacada, enxuguei a sacada, organizei os móveis, enxuguei a cadeirinha lá do bistrozinho que tem lá na sacada para que meu filho pudesse ir para lá e não se machucar, né? Então essas atividades físicas do dia a dia, né, contribuem para isso, né? Tirar o lixo da casa, organizar tudo, essas coisas que a gente está fazendo agora em época de confinamento que a gente não fazia, né? E a prática de exercício físico específico, né? Exercícios de mobilidade, de flexibilidade, né? Hoje de manhã um aluno me pediu um monte de links aí para estudar mobilidade, né? Eu passei um monte de links de Instagram para ele ver o que é um treino de mobilidade, né? E isso é importante. Eu fazer treinos de mobilidade agora, né? Já que eu estou parado demais, eu preciso ganhar mobilidade, ganhar flexibilidade. É uma valência que é facilmente treinável em confinamento, né? Então a gente precisa pensar nesse aspecto. A outra coisa são as posturas de trabalho, né? Então eu estou aqui na postura de trabalho com vocês e eu tenho que corrigir essa postura minha assim que eu termino essa aula. Porque caso contrário, eu vou com esse desarranjo que eu estou aqui. Por mais sentado corretamente que eu esteja, meus posteriores de coxa estão encurtados, o meu abdômen está frouxo e eu estou sobrecarregando a minha cervical. Por mais correto que eu esteja, por mais correto que a minha
cadeira esteja regulada aqui, eu saio daqui com um desarranjo, né, articular e muscular promovido pela minha postura de trabalho, né? E você, nesse momento aí, pela sua postura de repouso, né? E algumas pessoas pela postura de lazer. Então, dependendo da pessoa que fica lá na beira da piscina, lá tomando sol, naquelas cadeiras esparramadas, lá está com uma postura que não é adequada, né? Mas são atitudes posturais no lazer, atitudes posturais no repouso. Então, você senta aí para assistir seu Netflix, é seu lazer, né? E você esparrama no sofá com o pé para cá, coluna dobrada para lá, com a cabeça apoiada para cá, e você está desse jeito aí todo torto, mas você está relaxado assistindo o seu filme. A hora que você terminar de assistir o seu filme, você tem que promover uma reorganização, né, postural, para que você minimize os problemas. É para isso que se faz a avaliação postural, né? Então você avalia a postura do cara no lazer, você avalia a postura do cara no repouso, você avalia a postura do cara no trabalho, você avalia a postura do cara fazendo exercício ou simplesmente fazendo alguma atividade qualquer, né? Por exemplo, eu que organizo a cozinha aqui em casa, né? Então a pia para mim ela é muito baixa. Eu acabo jogando demais o meu corpo para frente, né? Se eu não me policiar, eu acabo dobrando demais o corpo para poder lavar as vasilhas. Eu tenho que me policiar e tentar manter minha coluna o mais reta possível, né? Dependendo da quantidade de louça, tanto faz, né? De vasilha suja lá, tanto faz a postura que eu ficar. Agora, se tiver com a pia lotada de vasilhas de um almoço ou de uma janta, aí eu vou sofrer para lavar se eu ficar na postura inadequada. Então, tem que corrigir essa postura o tempo inteiro, né? Para que isso possa ser minimizado. Porque se eu deixar isso consolidar, lá na frente eu vou sofrer mais o desconforto de tentar reabilitar o meu organismo novamente, né? A hora que sair da quarentena, por exemplo, né? Então você tem algumas complicações, né, decorrentes disso, postura de exercício, trabalho, repouso, lazer. Algumas complicações elas podem atingir o seu organismo, né, o nosso organismo, né? Algumas questões relativas ao tronco, por exemplo, né, como uma hiperlordose, né, na região cervical ou na região lombar, né, ou retificação das lordoses, né, cervical e lombar. Então você pode ter um aumento da curvatura da lordose ou da cifose no tronco, né, e também uma retificação, né. O que eu estou fazendo com o meu pescoço aqui agora é retificando, né. Então se eu virar aqui de lado para você observar a postura que eu fico, o ideal seria que eu fizesse isso daqui, ó, né, com o meu pescoço. Eu não sei se vocês conseguem visualizar aí. O ideal seria que eu apoiasse ela certinho aqui no meu encosto de cabeça, né, e ficasse com ela curvadinha, com uma lordose cervical adequada e olhando para o monitor bem à minha frente, né. Mas eu não estou fazendo isso. Eu tenho que corrigir isso. Eu não estou fazendo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso daqui, ó, para olhar para a tela do iPad. Percebe que eu perco a curvatura da minha lordose cervical? Eu perco isso porque eu faço isso. Então eu retifico a minha cervical. Retificando a minha cervical só para olhar para a tela desse iPad aqui, sem nada colocado na minha cabeça, já são 6 quilos, né, decorrente da ação da gravidade em cima da minha cabeça, né? São 10 quilogramas força. Com o peso da minha cabeça, meus músculos, a minha cervical vai sofrer 6 quilos no processo total de decomposição vetorial que acontece na minha cervical. E se eu olhar mais para baixo ainda, eu aumento a quilagem em cima da minha região cervical, né? Então, aumentar a quilagem é prejudicar ainda mais a minha região cervical. Então, você vê que eu estou tentando olhar, né, com o olho, abaixando o olho e não abaixando a cabeça. Porque se eu for olhar para você certo, eu tô desse jeito aqui, ó. E não, eu tô jogando a cabeça mais para cima e olhando para baixo, né? Eu tô tentando corrigir a minha postura o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que eu vou estar tão cansado que eu vou estar assim, ó, achando que eu tenho que chegar mais perto, porque eu não tô te vendo. Aí eu fico forçando a enxergar aqui, né? E aí vai. Bom, né? Aí você pode ter a hipercifose torácica, né, que é uma complicação séria, a pessoa que joga o corpo assim todo para frente, fazendo um C na coluna torácica, aqui no tórax, você joga para frente, né? E nesse momento você vai perceber que você ficar esparramado no sofá ou na cama, assistindo Netflix, é justamente nessa posição que você faz, você pega a sua cifose torácica e aumenta ela, porque você fica esparramado no sofá fazendo uma curva na sua coluna todinha, assim, ela faz um C gigante, lá da cervical até a lombar, né? Até a lombar sua fica retificada, né?
Alguns casos, né, algumas pessoas têm algumas outras complicações, né, como a retificação da cifose dorsal. Então, em vez de ficar com esse sesão acentuado na região cervical, né, ele tem uma retificação da região cervical. Então, ao invés da região cervical fazer isso daqui, né, não sei se você consegue me visualizar aí, que eu só consigo ver essa tela. Então, em vez da minha cervical fazer isso aqui, a minha cervical faz isso, a minha torácica faz isso, na cervical, torácica. Em vez da minha torácica fazer isso daqui, ela faz isso daqui, né? Ela retifica. E aí a carga bate em cima diretamente nos discos intervertebrais, né? A escoliose, que é ficar com a coluna torta, né? Assim, ou ela fazendo um C, ou ela fazendo um S, né? Ela vai para um lado e para o outro, ou ela vai só para um lado. Aí o médico é que vai avaliar para a gente, né? A gente consegue imaginar que jeito a coluna do cara esteja, né? Sabe que a gente sabe que ele tem uma escoliose, mas só com o diagnóstico médico para confirmar que tipo de escoliose é, qual grau de escoliose, se é em C, se é em S, para a esquerda, para a direita, qual é a simetria que está tendo ali, se ela é consolidada ou não, se é uma escoliose funcional, que 90% da população apresenta uma escoliose, grande parte da população tem uma escoliose funcional, ou seja, postural, né? Nesse momento aqui agora, imagine, eu estou sentado com a perna cruzada, né? Perna cruzada igual homem, né? Perna cruzada igual mulher não, porque aqui debaixo da minha mesa do escritório não dá para cruzar do jeito que é o certo. Então eu tô cruzado igual homem aqui para descansar um quadril meu que já tá cansado, né, de ficar sentado aqui hoje o dia inteiro. Então eu tô assim, aí daqui a pouco eu altero, vou pro outro lado, daqui a pouco eu altero, vou pro lado, eu tô para cá, né? Então a minha coluna tá fazendo isso aqui, ó, tá? Minha torácica ela tá fazendo isso aqui, ó. Daqui a pouco eu vou pro outro lado, aí ela faz isso, ó. Mas tem gente que sempre senta para um lado só e fica lá tortão assim, né? Tortão. E fica horas ali daquele jeito, né? Não muda. Então, esses desvios, né, em qualquer ordem que tem na coluna vertebral, né, é o que pode trazer algumas complicações, né? Então, a gente tem que tentar corrigir isso com frequência, né, para que a gente possa minimizar esses problemas, tá? Aí eu deixei um desenho para você, daqui a pouquinho deve aparecer. Deixei um desenho aí só para demonstração, né, do que são essas alterações, algumas só. Nesse desenho, olha só, o primeiro desenho que você tem aqui, ó, né, seria da postura adequada, tá? Da postura dita normal, em que eu tenho uma curvatura de lordose aqui na cervical, tá? Eu tenho uma curvatura de lordose aqui na lombar, não está exagerada. Eu tenho uma cifose aqui no tórax, né? Porque essas três regiões são as partes funcionais da minha coluna vertebral. Então eu tenho essas três curvaturas fisiológicas aí. Agora, esta segunda imagem aqui, ó, já é um exagero, né? Então aqui eu tenho uma hipercifose, desculpa, uma hiperlordose cervical, uma hipercifose torácica, olha o cesão que fez aqui no tórax desse desenho, né? E um C invertido aqui na lombar, né? Vamos falar assim, um C invertido, ou seja, uma hiperlordose na região lombar, né? Então você está tendo aí muitas alterações. Hiperlordose cervical, hipercifose torácica e uma hiperlordose lombar, né? Aqui, né, a diminuição completa das curvaturas. Então aqui foi o aumento das curvaturas, tá? E aqui a diminuição completa das curvaturas, que a gente chama de retificação da coluna. Tá? Então, na vista lateral, você tem essas três imagens com uma visão lateral, né, mostrando isso. Retificação cervical, retificação torácica e retificação lombar. Né? A fisioterapia chama isso de um indivíduo com costas planas. Então, perceba na primeira imagem que as costas do indivíduo faz duas curvaturas. Né? Lá no tórax, onde está as escápulas, faz isso. E depois na lombar, né, faz uma outra curvatura para posterior. Já esse terceiro desenho aí, as costas do indivíduo é praticamente plana, né? Você percebe que o glúteo dele é colocado para baixo ali, inclusive, né? Parece que o cara nasceu apoiado numa tábua ali, né? Tem as costas parecendo... E isso acontece demais, tá? Principalmente no sexo masculino, né? O sexo masculino é o que mais apresenta retificação da coluna, da coluna vertebral, tá bom?
E a escoliose no último desenho, né? Numa vista posterior, você tem aí um desvio lateral da coluna, né? E toda vez que você tiver um desvio lateral para a direita ou para a esquerda, em C ou em S, né? Você tem aí uma escoliose, tá certo? Então você tem essas alterações aí, esses desvios. Aí tem uma ilustração, né? Como colocou aí, daqui a pouco aparece outro slide para você. Como colocou aí o Wellington, né? Você tem uma diminuição da flexibilidade, né, como uma das principais causas, né, de alterações posturais. Então, quando o músculo ele encurta ou ele frouxa, né, ele fica frouxo ou ele fica encurtado, isso vai promover alteração no seu antagonista ou no seu sinergista lateral ou medial e que promove, então, uma alteração de desvio postural, né? E através da identificação dos desvios posturais é que a gente pode começar a analisar qual músculo está mais encurtado ou qual músculo está mais alongado, tá bom? Então falei, diminuição da flexibilidade, né? Então você tem um músculo ou fraco ou encurtado demais para isso acontecer, que é a fraqueza muscular, né? Então, por exemplo, né, a maioria das pessoas tem lombalgia, né? Muita gente apresenta quadros álgicos, né? Quadros de dores na lombar, quadros de lombalgia, principalmente nesse período de quarentena que as pessoas estão mais sedentárias, né? Estão mais paradas, com pouca atividade física em relação ao que tinha anteriormente, né? Atividade física e exercício físico, tá? Tô somando tudo aí no processo. Então a pessoa fica com o músculo mais sentada, mais deitada, o músculo abdominal fica fraco, né? Ele fica com fraqueza, porque ele não está trabalhando com o músculo postural que ele é, e consequentemente isso sobrecarrega o antagonista, né? Sobrecarrega os posteriores da coluna, tá? Desculpa, pessoal. Sobrecarrega então os posteriores da coluna. E consequentemente ocorre, né, dor na região da lombar por conta disso, né? Vários desequilíbrios vão acontecendo aí, né? Tem gente que está tendo dor de joelho agora, porque está encurtado demais, sentado demais, né? Que é o meu caso aqui. Os posteriores da minha coxa ficam encurtados, porque eu estou na maior parte do tempo com o joelho fletido, e automaticamente o meu quadríceps ele não tem tanta força assim, né? Para suportar essa tração dos meus posteriores. Então desequilibra o meu joelho, né? Eu fui fazer uma sessão de agachamentos ontem, 3 séries de 20 repetições no circuito que eu montei, e hoje eu amanheci com o joelho dolorido, né? Agachamento sem carga, né? E amanhecer com o joelho dolorido, aí você vai analisar, né? O músculo posterior está encurtado. Então eu estou fazendo agora sessões de alongamento, né? Durante o dia. Vou partir para 2 sessões de alongamento a partir dessa semana agora. Vou começar com 2 sessões de alongamento diário. Uma de manhã e uma agora à tarde, no final da tarde, no início da noite, dependendo do horário que eu dou aula agora, né? Para tentar compensar esse quadro de fraqueza muscular e de diminuição da flexibilidade, né? Porque senão, na hora que eu voltar, eu não aguento ficar em pé dando aula, né? As dores, os quadros de algia, né? Os quadros de dores vão ser mais constantes, né? Outro processo, né? Que promove alteração da minha postura, né? A simetria dos membros, né? A assimetria dos meus membros superiores ou dos meus membros inferiores, principalmente os membros inferiores, tá? Então, às vezes você tem a pessoa com o membro inferior mais longo do que o outro, né? Então aqui você tem o quadril direito e o quadril esquerdo da pessoa, tá? Minha mão aqui está representando o quadril direito e o quadril esquerdo da pessoa. Às vezes ela tem um membro inferior um pouquinho mais comprido do que o outro, né? Então, a assimetria entre os membros, um pouquinho mais comprido que o outro, faz com que o meu quadril caia. E aí a minha coluna vertebral ela vai fazer um S para compensar esse quadro, né? Eu tentei colocar hoje, agora há pouco aqui, porque na hora do almoço eu fui lá no meu pai ver como é que eles estavam e levar alimentos para eles não precisarem sair, né? Porque já são idosos. E fui levar os alimentos para eles poderem fazer, para consumir. E eu peguei o raio-x do meu pai, né, para tentar projetar ele aqui, bater uma foto e projetar, mas não deu certo. Ficou péssima qualidade, não dava para enxergar nada. Mas meu pai, ele teve poliomielite, né? Ele tem poliomielite, ele teve paralisia infantil quando era criança.
E a paralisia infantil, ela promove uma atrofia muscular, né? E um membro inferior dele, né, o membro inferior esquerdo dele é encurtado, né? A coxa do meu pai é da grossura do meu antebraço aqui, do meu braço, né? Eu não sou tão forte assim, mas só para você ter noção de como a coxa do cara é, né? Ou seja, aqueles músculos ali são miudinhos, atrofiados. E aí, consequentemente, ele tem um desnível, né? O desnível do calçado do meu pai, ele é de 5 centímetros. Meu pai usa uma palmilha de compensação para diminuir a manquitolada que ele dá na hora de andar. Né? E é um membro fraco, que só serve para ele apoiar e andar. O outro membro dele, o direito, é que é forte, que é natural, normal, né? O desenvolvimento normal. Então, devido a essa diferença de encurtamento dos membros, a coluna do meu pai é um S, uma escoliose em S consolidada. Você vê corpos vertebrais ali consolidados, inclusive, né? Juntados, fundidos. Tem local que não tem disco intervertebral mais, né? Calcificou, né? Para tentar estabilizar a coluna dele, para ele sentir menos dores musculares. O corpo foi se adaptando a isso, né? E aí ele calcifica determinadas regiões, né? Para que isso aconteça, tá? Então, a simetria de membros, né, ou por uma doença, ou naturalmente, tem pessoas que têm um membro 1 centímetro, meio centímetro, 1,5 centímetros mais longo, o lado direito mais que o esquerdo, ou o esquerdo mais que o direito, que promove também alteração na minha coluna vertebral, né, alteração postural. Até os corpos vertebrais mesmo, né, eu posso ter a simetria dos próprios corpos vertebrais. Corpos vertebrais que tem um lado mais baixo do que o outro, né? O corpo vertebral, que é o osso, ele é mais achatadinho de um lado do que do outro. Isso vai promover compensações de todas as outras unidades funcionais da coluna vertebral e promover a alteração postural naturalmente, tá? Mas a maior complicação disso são para os adolescentes, né? Então, principalmente o sexo masculino, que tem o crescimento corporal muito rápido, né? Que é a fase de estirão, ou estirão do comprimento, né? Ou estirão do crescimento, desculpa. É aquele momento em que o adolescente, o homem, começa a ter muita ação de GH e testosterona, e ele tem o estirão. Né? A mulher cresce mais rápido do que o homem, mas depois o homem cresce e dá o estirão e ele cresce violentamente de uma hora para outra, né? De um período para outro. Esse crescimento rápido também promove, né? Às vezes um membro cresce menos do que o outro e vai promovendo alterações. E se esse adolescente ele mantém posturas inadequadas durante o repouso ou para estudo, eu estou só complicando a situação postural dele, né, nesse sentido, tá? Outra forma, né, outra causa de ter alterações posturais, né, prática de exercícios físicos de forma inadequada, tá? Praticar exercícios em posturas inadequadas, né, e o professor não corrige essas posturas. O uso de mais unilateral para desenvolvimento de um esporte qualquer, né, isso também pode promover, é um dos motivos que pode promover a alteração postural do indivíduo. Se é sala de musculação, por exemplo, o próprio aluno transportar os pesos, as barras de forma inadequada, né? Então você vê muito isso acontecer, as pessoas carregam pesos de forma inadequada pela academia. Ou adolescentes, né, fazendo isso em casa, ou adultos mesmo, transportando cargas, botijão de gás de forma inadequada. Eu comprei um carrinho, porque minha mãe não dá conta de carregar botijão de gás mais. Ela estava carregando tudo torta. Eu comprei um carrinho de feira, que sai aquela coisa da grade da feira, né? Então, quando ela não vai para a feira, o carrinho ele tem um suporte embaixo. Aí a única coisa que ela faz é colocar o botijão em cima do carrinho, aí transporta esse carrinho, tira o botijão do carrinho, faz a troca do gás, porque senão ela vai ficar carregando isso de forma inadequada, né? Isso, para uma pessoa de 66 anos de idade, né, é bem complicado, né? Ela pode ter um problema bem mais sério. Meu pai, a coluna torta dele lá, carregar um botijão, ele corre o risco de cair, manquitolando para tudo quanto é lado. Então você tem que tentar minimizar isso. Então, transportar cargas nesse sentido, né, de forma mais adequada, o possível, né? Então não tem jeito, tem que controlar esse aspecto, né? E aí a gente já falou de postura, né? Postura correta favorece, a postura incorreta
né, ao sentar por longos períodos, que é o que eu estou aqui, né, desde as 7 da manhã, 7h30 da manhã, durante atividades de trabalho, ou durante atividades físicas, ou durante lazer, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Então, tentar manter a postura mais adequada nesses momentos, tá? E uma grande preocupação hoje, daqui a pouco aparece o slide aí para você, é o uso das tecnologias, tá? Uso de celular e tablet, né? Principalmente por crianças, cara. Meu filho de 3 anos de idade, ele já sabe desbloquear o tablet da mãe. E eu não deixo ele pegar o tablet, colocar no corpo e ficar assim, ó, pra brincar. Ele brinca com o tablet lá, até a hora dele assistir o desenho dele lá. Mong Drongo, até a hora dele assistir aquela porcaria. Mas ele não fica com o tablet apoiado no colo para assistir. Eu ponho ele sentado na mesa, o tablet apoiado a uma distância dele, e ele sentado na mesa. Toda hora ele quer chegar lá perto do tablet. Eu falo, vai para trás, afasta do tablet. Oi, filho, papai tá trabalhando. A caveirinha tem luz que a luz vai na rodinha. Depois o papai olha pra você, tá bom? Desculpa, pessoal, minha esposa tá fazendo a neném dormir e ele acaba procurando o pai, tá? Então ele tem o horário dele brincar com o tablet, né? Que não é agora à noite, o excesso de luminosidade vai atrapalhar o sono dele. Mas eu ponho o tablet à frente do corpo dele, né? E para nós adultos, né, o problema é o uso do celular, né? O uso do celular que vai sobrecarregando principalmente a região cervical, né? E é uma das causas mais frequentes hoje de reclamação de dores, né? Região cervical, tá? O peso, né, que a cabeça exerce na região cervical, dependendo da maneira que você olha. Eu acho que já deve ter aparecido para você aí o slide, né? Então, olha só, tem um desenho bem colorido e bem ilustrativo, né, desse processo que eu estou falando para você, né? O de azul clarinho, a postura normal, né, com 6 quilos, né, a minha cervical está recebendo 6 quilos de carga, né, com a flexão mínima da minha região cervical, né? À medida que eu abaixo um pouco a cabeça, esse azul mais escuro aqui, eu dobro, né, 15 graus de flexão da minha cabeça. Eu dobro praticamente a minha carga que a cervical está sofrendo. E eu triplico se eu aumentar para 30 graus de flexão da minha cabeça. Passa a receber 18 quilos a minha região cervical, né? Se eu dobrar um pouquinho mais, que é o de laranja, vai para 22 quilos de carga na minha região cervical. É muito peso, gente. Isso aqui é muito peso, tá? 27 quilos se eu tiver com a cabeça, né, extremamente fletida, que é esse esqueminha de vermelho escuro aí, né, nessa imagem aí. A imagem está aparecendo para vocês aí do slide? Dá um ok para mim, por favor. Estou falando aqui, ninguém está perguntando. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Sim, tá bem ouvido. Beleza. Até agora, perguntas ou tá tranquilo aí? Tá sossegado? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Né? Tô falando... Sim, tá sossegado. Doutor, vou já... Borginha, eu fiquei na dúvida aqui quando você falou a respeito aí de postura quanto ao abdômen. Bem lá para trás. Há algum exercício físico, algum esporte que possa, deixa eu ver se eu consigo expressar bem, prejudicar, digamos assim, alguma parte do corpo, como, por exemplo, andar de bicicleta, ciclismo, pode favorecer ali o abdômen, o crescimento do abdômen, a musculatura, trabalhar menos a musculatura do abdômen? Perfeito. Você já deu o exemplo do pior esporte para a região abdominal, que é o ciclismo, né? Vamos falar não mountain bike, tá? Estou falando do ciclismo de velocidade, o ciclismo de rua, né? Aquelas bicicletas em que o cara fica com o quadril lá em cima e o guidão lá embaixo, né? Para ter a dinâmica correta, para favorecer a potência da pedalada, né? Do ciclo do pedal. E é o que mais favorece a frouxidão da região abdominal, né? Porque eu estou fletido, o tempo todo fletido. Então, tem muitos casos de ciclistas com abdômen frouxo natural, mas com aquela abertura medial ali, cara, esqueci o nome agora, tá aqui na ponta da língua.
diástase, né? Aquela diástase abdominal, porque o abdômen ele fica frouxo, as vísceras ficam empurrando ali, né, sofrendo uma carga significativa, né? Então tem esportes, sim. Nados também, tá? Na natação, o nado livre, né? O nado livre ele favorece o encurtamento da região lombar, né? Então, para quem tem lombalgia, para quem tem hiperlordose, o nado crawl, né? O nado livre, ó. O nado crawl, né? O modo crawl do nado, ele favorece a aumentar as dores na região lombar, né? Então você tem algumas situações que podem prejudicar, sim, né, o organismo. Todos os esportes vão ter alguma coisa nesse sentido, né? Você tem o ciclista com membro inferior fininho, com membro inferior forte, né? Desequilíbrio entre os membros. Você tem lutadores, né, de judô, de jiu-jitsu, que tem os membros superiores muito fortes e os membros inferiores não tão fortes, então você pode gerar desequilíbrio nesse aspecto, né? O lutador tem um quadril muito móvel, né? O lutador de jiu-jitsu ele tem um quadril muito móvel, um abdômen muito forte, né? E uma retificação da região lombar muito acentuada, né? Mas ele tem um equilíbrio muscular que favorece ele nesse sentido. Então, ele já é o inverso da maioria da população, né? Então você tem que analisar cada esporte, né? Se tiver algum específico aí na sua mente nesse momento, a gente pode ir avaliando ele aí para saber qual parte do corpo que eu tenho maior alteração postural pela prática, né? Mas todo esporte vai ter alguma coisa. Tudo que você vai fazer tem alguma alteração postural, né? E não existe, é o que eu falei no início, né, Valdir? Não existe eu falar que existe uma postura correta, né? A postura correta é a que vai me desempenhar melhor a função, né, naquele momento. Então, nesse momento aqui, eu estou numa postura inadequada, mas nesse momento aqui é o que está me promovendo continuar dando aula até as 10 da noite, porque eu estou cansado do dia. Então, essa postura é a que me promove melhoria da performance, porque se eu for ficar aqui na postura correta, eu vou estar desse jeito aqui para você, aí eu vou inclinar um pouco mais o meu tablet aqui, o que vai me fazer jogar mais para baixo a cabeça e eu vou ficar prejudicado nesse sentido. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou baixando meu tablet e estou escorregando na minha cadeira aqui, eu estou inclinando o encosto dela para trás para eu dar uma descansada na minha região lombar. Então, nesse momento aqui, meu abdômen está ativado. Estou ativando meu abdômen para aliviar minha lombar. Então, tudo que você for fazer na musculação, né, o agachamento, você vai discutir alguma coisa sobre isso. Né? Se você for fazer um leg press, você vai discutir qual é a melhor postura, qual é o melhor posicionamento do pé. Se você for discutir o supino, você vai discutir onde que o pé deve ficar, onde que eu devo pegar na barra, a barra deve descer aqui em cima, aqui no meio, aqui embaixo. Tudo que jeito que eu vou pegar na barra, qual a abertura que eu vou pegar na barra, toda movimentação do corpo humano, ela exige uma determinada postura. E ela pode trazer algum prejuízo e vai trazer algum benefício em algum sentido, né? Nesse sentido que eu penso, tá, Valdir? Se tiver mais algum questionamento, abre o microfone aí, dá um feedback aí. Não, tô ok, professor, para mim já ficou bem claro. Beleza, então. Mais alguém? Alguma dúvida até então, né? A gente não vai deixar de usar celular, né? Hoje é uma verdade, ainda mais nessa quarentena. É o celular o dia inteiro, é rede social o dia inteiro, né? Eu estava vendo aqui o relatório que a Apple solta para a gente aqui, né? Eu aumentei o uso do meu celular em 48% nessa última semana. 48% a mais de uso do meu celular, né, durante essa semana. Estou usando ele aqui para dar aula, né? Estou usando ele, né, para acessar a rede social, né? Eu estou usando ele o tempo inteiro, né, para ver como é que meu pai tá. Eu nunca fiz tanta videochamada para ver como que meu pai tá. Hoje eu fiz videochamada para mostrar minha neném para eles, né? Porque ela tá com vai fazer 6 meses esse mês e já tá ficando longe dos meus pais já há 15 dias, né? Então eles veem muito pouco. Então eu faço a videochamada, coloco a neném na frente da câmera e aí vai. Nunca fiz live para o Instagram, né? Porque eu tô o tempo inteiro com vocês. E o meu Instagram eu faço para conversar com vocês, né? Eu converso com vocês na faculdade, então eu não vejo a necessidade de fazer a live, né? Eu estou tirando as dúvidas de vocês presencialmente.
E agora eu me vi na necessidade de fazer a live por conta de muitos questionamentos que foram feitos, né? Essa questão da coluna vertebral é outra, que tem de gente perguntando sobre lombalgia para mim, porque tá com dor na lombar e dor no joelho, que tem de gente me fazendo pergunta em direct no Instagram. Eu já estou até pensando em fazer uma live sobre coluna vertebral. Não sei se vai dar público não, mas o interesse é esse, né? Se alguém tiver sugestão de tema, eu posso até fazer uma e dar a minha opinião ali baseada no que eu leio, né? Mas é isso, falar de coluna vertebral, talvez seria interessante ficar escutando sobre isso, né? Então, como preservar a coluna vertebral na época de quarentena? Seria um tema bacana? Não sei. Né? E o uso de celular seria também, né, uma discussão muito provável, né, da gente ter durante esse tipo de questionamento, né? Porque tudo que a gente faz, né, muda a nossa postura, né, Valdir? E aí isso leva, né, com a nossa postura, independente da ação que a gente estiver fazendo, né, leva a efeitos de modificação anatômica, né, morfológica, né, quanto à forma, leva a alterações, né, consequentemente, por conta de alteração anatômica, leva a alteração estética, né, a modificação na minha postura leva à alteração de funcionamento do meu corpo, então a minha fisiologia, principalmente do aparelho locomotor, ela vai ser alterada, ela vai sofrer efeito, né? E psicológica, né? Psicológica também, a minha postura, ela me traz algumas consequências psicológicas, né? Então, se você, que é uma pessoa ativa e o tempo inteiro fazendo exercício, preocupado com a sua estética, num momento deste de quarentena, sem treinar, e mudando muito a sua postura, uma hora ou outra você olha no espelho, você olha e fala assim, putz, que merda é essa que está acontecendo com o meu corpo, né? Eu sei que depois eu vou recuperar, mas olha só como é que eu estou. E aí junta, você está em confinamento, você estar afastado da sociedade, né? Você estar mais parado do que nunca esteve na vida, junta você estar talvez comendo inadequadamente, né? E você já está com alguma tristeza por conta de algum outro processo de trabalho financeiro, pessoal, amoroso, o que for, seu psicológico destrói, né? Então, se você ainda levar em consideração a postura que você está tendo hoje, né, fisiológica e anatômica, isso pode desequilibrar algumas pessoas que não entendem, talvez, que isso seja passageiro, né? Ou, né, uma pessoa entrou em contato comigo que viu a minha live no domingo, ela entrou em contato comigo pelo direct e falou assim, né, como é que você consegue, né, nesse momento de quarentena, pensar tudo isso, né, fazer tudo isso? Aí eu falei, eu penso tudo isso, mas eu não consigo fazer tudo isso. É humanamente impossível, num período de quarentena, de isolamento social, de confinamento, você conseguir resolver todos esses problemas, né? Eu falei o que é possível, né, de ser feito. É possível. Agora, para conseguir isso, você vai ter que ter dedicação, né? E você vai ter que batalhar para isso acontecer, né? Meu filho hoje está pilhado em cima de mim, eu afastado dele, né? Porque eu estou dando aula. Então ele está lá, ó, né? Toda hora ele papai, papai, toda hora é papai, vamos brincar. Então é humanamente impossível. O meu psicológico fica abalado, né? Eu fico chateado por estar me afastando dele, sendo que ele está aqui do meu lado, né? Mas a gente tem que tentar esses aspectos todos para que a gente possa viver melhor nesse momento de confinamento, né? Professor, esse que você disse aí é complicado mesmo, até para atividade mesmo, que você passou aquela atividade. Fui fazer ontem, eu fiz 2 questões, não consegui terminar o restante, por esse motivo mesmo, psicológico. Cansado, né? Você Porque fica mentalmente cansado. eu estou trabalhando, né, numa corretora, lá não parou, e por Uhum. isso eu tive que deixar meu filho na casa do meu sogro, porque eles são idosos e eu não posso ficar levando e trazendo de volta, né? Uhum. Então, praticamente, ele tá lá desde a época da quarentena. E aí, só vendo pelo vídeo, e é muito complicado mesmo essa questão psicológica. De tentar fazer uma atividade física, de tentar fazer os trabalhos do dia a Que tem para dia, fazer, né?
É complicado. Eu Mas tem vejo, que tentar manter o foco, né? eu vejo que a maioria das pessoas, né, elas estão justamente trabalhando mais nesse período do que trabalhava anteriormente, né, e acaba que o desgaste emocional, ele é maior, né. Eu estou aqui brincando com os colegas do grupo aqui, né, da Educação Física da Universo, que é o único grupo que eu participo no WhatsApp, não saio de todos os grupos, eu só tenho o grupo da minha família e o grupo da Educação Física da Universo. Eu estou brincando com eles aqui, pessoal, vocês perceberam que dia 10, sexta-feira, é feriado? Né? Quando a gente está trabalhando, o feriado é para a gente descansar. Só que a gente está confinado. Então dia 10 é para sair. Né? Eu estou aqui, e vamos marcar onde? Qual vai ser o boteco? Né? Estou brincando, já agitando, porque senão as pessoas vão estressar demais. Né? Então a gente tem que tentar aliviar esse processo. Né? Eu estou aqui nas aulas virtuais bem mais condescendente com tudo, né, com a questão da presença, mas pediram uma lista de frequência de vocês, né? Daqui a pouco eu vou falar como vocês vão proceder para garantir essa frequência, né? Eu já estou dando print da tela aqui há muito tempo, toda hora eu venho aqui e dou um print. Entra uma pessoa, eu dou um print. Né? E eu vou pedir para que vocês respondem depois aqui nos comentários, assim, meu nome completo e presente, nome completo e presente. A hora que sair isso tudo, eu tenho como confirmar que vocês estiveram presentes, entendeu? Porque a universidade está exigindo. Mas eu tô aliviando, tô conversando de boa, a aula não está sendo tão pesada, eu tô dividindo algumas aulas em 2 dias, porque ficar no virtual aqui cansa, né? Teve gente que falou que cochilou durante uma aula, né? E eu entendo toda essa situação, porque é cansativo mesmo. Então a gente tem que tentar, de todas as formas, aliviar esse processo aí, né? O que eu estava falando no início lá. A gente tem que tentar aliviar, porque senão a gente só vai degradando ainda mais o processo, né? Mas é tranquilo, vai passar, vai passar. Tudo está organizado para passar, né? A gente tem que pensar nisso aí. A física quântica já explica isso, né? Se eu vibrar os átomos do meu corpo numa frequência muito baixa, ele cai. Né? Então, deixa o meu átomo que vibrar em uma frequência mais alta, mais positiva, para que ele possa saltar para órbitas superiores e manter meu corpo ativo, né? Então, a física quântica explica muito isso. O nosso funcionamento, de acordo com a física quântica, é nesse sentido. Né? Se a gente for pegar a física quântica para avaliar, se eu deixar meus átomos vibrarem, eles vão caindo de órbita, de cascata, e eu vou tendo só depreciações no meu organismo. Depressões, depreciações, prejuízo. Então vamos tentar manter o foco no positivo. Né, Wellington? Isso vai passar, cara. Isso vai passar. E a gente vai valorizar ainda mais outras coisas que a gente não valorizava, né? Ou não. Mas eu falei no início, se a gente passar por esses 30 dias e não mudar nada na nossa mente, né? Se não mudar nada, se eu voltar a fazer tudo que eu estava fazendo, sem nenhuma perspectiva de mudança para. Aí não adiantou nada passar por esse processo, né? Não aprendi nada com isso, né? Se vier uma outra situação dessa, eu vou ser o primeiro a sofrer com a situação. Mas é assim mesmo, vamos que vamos mudar. Mas tem coisas para a gente fazer, né? Vamos, por exemplo, mudar a nossa postura durante o dia. Né, fazer alongamentos e mudar nossa postura durante o dia, corrigir nossa postura. Você vai ver que corrigindo a postura, você melhora até a energia do seu organismo. Tá? Então você fica mais ativo, seus átomos vibram em uma outra frequência e você fica mais ativo nesse sentido. Né? Nós vamos fazer a avaliação postural quando a gente voltar. Tá? E para que serve fazer a avaliação postural? Né? É justamente para isso que a gente veio comentando. Detectar algumas alterações no alinhamento do organismo do indivíduo, né? Principalmente desalinhamentos relacionados ao aparelho locomotor. Né? E com isso, com essa detecção, né, a gente possibilitar uma adequada prescrição de treinamento. Né? Então, o exercício específico para aquela pessoa, para corrigir aquela deficiência, para retardar o avanço dela, né? Ou para retroceder aquela alteração. Né? Então, tem pessoas que têm algum desequilíbrio, por exemplo, a gente acabei de comentar aí, né, na natação. Se a pessoa vai para a natação e ela tem uma hiperlordose, eu vou prescrever o mínimo de exercício de nado crawl para ela. Né? Eu vou passar nado costas, forçar mais a ação abdominal para equilibrar com os músculos dorsais, passar muito nado de peito para ela forçar muito o abdômen, assim como o borboleta força muito o abdômen. Né? E o crawl trabalha menos e força mais a lombar.
né? Então eu vou corretamente prescrever um treinamento para ela, não que ela não vai fazer nada do crawl, mas eu vou prescrever um treino mais indicado para aquele problema dela, né? E cada caso tem um caso, né? O meu pai, ele não pode fazer esteira em velocidade alta, porque ele tem uma poliomielite, então o membro dele não suporta a carga do corpo dele, né? Então ele vai fazer bicicleta, né? Ele não vai fazer transporte, porque ele não pode jogar o peso em cima daquele membro dele. Então eu tenho que prescrever exercícios, né, corretamente de acordo com cada avaliação postural, né? E assim, dessa forma, possibilitando essa prescrição de treinamento de forma mais sensata para cada problema, eu não pioro o problema daquele indivíduo, né? Muito pelo contrário, eu consigo até intervenção, eu consigo até precocemente, né, mais cedo, reverter aquele processo, reabilitar aquela alteração postural do indivíduo, né? E aí eu consigo fazer com que esse indivíduo, percebendo o que estava e o que está se tornando, ele melhora a consciência corporal dele, né? Ele não vai precisar nem olhar no espelho para se corrigir, né? Ele consegue, ele consegue mentalmente, né, perceber o corpo no espaço e fazer as correções adequadas, né? E isso no funcional funciona bastante, tá? No treinamento funcional isso acontece e é uma beleza, né? Porque eu, lá na clínica, eu não tenho espelhos na minha sala de treinamento funcional, né? Onde eu dou aula lá na Clima 21. Não tem espelhos na sala, porque o objetivo não é a pessoa se ver, o objetivo é ela realizar movimentos, né? O objetivo é ela intervir na postura dela conscientemente. Então não peço para ela, olha lá no espelho para você ver como é que está o seu ombro. Não. Eu falo para ela, olha, seu ombro está assim, faz assim. Olha, seu ombro está assim, faz assim. E aí ela começa a perceber o corpo dela, né? Então eu consigo prescrever melhor o treino e ela consegue melhorar a consciência corporal dela, percebendo o próprio corpo, né? E isso tem muito mais êxito. Agora, sala de musculação não. Se a pessoa não estiver olhando para o espelho, ela não faz um bíceps, né? Ela não faz um tríceps se ela não virar a maquininha lá para olhar para o espelho. É mais complicado, né? A pessoa fica viciada em olhar a postura e não em sentir, em perceber a postura. Ela quer ver a postura. Então ela fica usando o visual para corrigir a postura e não fica usando o sinestésico, ela não fica usando os mecanoceptores para fazer essa correção postural. Então, em vez de perceber o corpo, mudar e enviar essa informação para o cérebro, não. Ela olha, envia informação para o cérebro e o cérebro manda informação para mudar, né? Muda a postura, só que conscientemente ela não faz isso, né? Então, na hora que ela tiver em uma outra situação da vida dela, talvez isso não aconteça, né? É assim que a gente faz. Então, esses são os objetivos, né? Corrigir a postura, minimizar os desvios posturais, né? Evitar a continuidade daquela acentuação daquele desvio, né? Retardar esse processo, né? Interromper esse processo e até reverter esse processo de desvio postural, né? Então, várias situações, tá? Eu tenho uma prima, né? Hoje ela já é adulta, tá para casar agora, modelo, né? Muito bonita, mais alta do que eu. E só que na adolescência dela, é muito magra, né? Muito magra mesmo, é um modelo, mas muito magra, mas nada esquelético, né? Mas é magra daquele padrão de modelo tipo Gisele Bündchen, muito bonita, corpo muito bonito. Só que quando ela estava na adolescência, começou a nascer peitinho, né? Aí começou a nascer peitinho, ela punha camiseta e aparecia os biquinhos no peito, assim. E o pai dela, fazendeiro rústico, que nunca estudou na vida, só sabia mexer com boi, né? E ficava pra ela, o que você vai pôr sutiã? Esses peitos aparecendo aí, não sei o que, aquela coisa de ignorante, sabe? E aí não tinha sutiã que servia pra ela. Punha top e os biquíni no peito também aparecendo ali, né? Na camiseta. Aí o que ela fez? Ela começou a pegar o corpo dela, o biquinho aparecendo, o que ela fazia? Ela fazia isso daqui, ó. Projetava o ombro para frente para a camiseta ficar pendendo, né? E não aparecer o bico do peito ali, né? Ficar aparecendo um pouquinho a coisa, então ela ficava desse jeito aqui, né? E a gente morava na mesma rua, então a gente estava um na casa do outro o tempo inteiro, né? E eu, toda hora que ela vinha isso, eu já estava trabalhando com educação física, né? E toda hora que ela vinha com a postura inadequada, eu falava para ela, corrige, corrige, corrige. Daqui a pouco você vai ficar uma corcunda, porque você é alta, vai ficar uma corcunda feia, aquele cabelo
né, parecendo aquela família Adams, aquela mulher o grito lá, aquela coisa com o ombrão pra frente, assim, aquele cabelão liso caindo na cara, assim, porque até o pescoço vai dobrar, né? E aí ela foi, né, eu falei, expliquei tudo, e eu falei, ó, você tá fazendo isso é porque seu pai deve ter falado alguma coisa, né, por conta do seu peito que tá nascendo e tal, e tal, e tal. Preocupa pro seu pai, não, tá? Usa um top, vai minimizar e esquece. Seu pai falou, você sai de perto dele e vai fazer outra coisa, e a hora que sentar no sofá para ver uma televisão, abraça uma almofada e esquece, corrige a sua postura. Tá, e hoje é modelo, né, e começou cedo porque estava com a postura bonita, né, elegante, esbelta, né, estiradona lá, daquele tamanho mais alto do que eu. Então você imagina uma mulher desse jeito, né? Então chama atenção e hoje é modelo fotográfico, né, modelo de lojas famosas aí, e por conta de postura, né? Se eu tivesse como profissional da área da saúde negligenciado a correção disso, ela tinha aumentado a acentuação do desvio dela e não, talvez não teria correção, né? E isso poderia até deprimir ela emocionalmente, eu já falei aqui anteriormente, né? Essa postura inadequada, ela vendo as mulheres bonitas lá com postura bonita e ela com aquela postura inadequada, poderia até afetar mentalmente ou psicologicamente, né? Ela emocionalmente ou psicologicamente, né? Nesse sentido. Então, temos objetivos importantes nisso, né? E é função nossa, da área da saúde, fazer correção nas pessoas que estão do nosso lado, né? E principalmente, tá? Principalmente, pessoal, nosso público-alvo no processo de correção postural, adolescentes, né? Que estão aí nessa fase de mudança do corpo, né? Nessa fase de crescimento. Então, esses jovens nossos aí, né, que ficam jogando videogame em casa o tempo inteiro, né, que ficam sentados na frente de um celular ou de um tablet o tempo inteiro, a gente tem um papel importantíssimo aí. Primeiro, começar na nossa família, né, e depois partir para o local de trabalho nosso, né, academias. Né, lá na Bluefit tem uma menina que treina lá, é uma adolescente, eu conheço a mãe dela, e toda hora que ela tá fazendo esteira lá, ela apoia assim na beirada da esteira e fica com os ombros assim encolhidos, ela apoiada no braço da esteira e vai fazendo esteira desse jeito aqui assistindo televisão. Aí toda hora eu vou lá e corrijo ela. Tira a mão daí, isso aqui é só de segurança. Toda hora eu chego nela lá e dou as cutucadas. A mãe dela vai buscar e ela ainda pergunta: e aí, teve algum problema hoje? Eu falei: os mesmos problemas. Então tem que ficar corrigindo. A mãe corrige em casa e a gente corrige quando pode. Né? Então, viu um posicionamento inadequado de um aluno fazendo exercício na academia, né? A gente tem a obrigação de ir lá e perguntar ao professor se está tudo bem com aquele movimento, se ele tem algum problema, se pode indicar uma correção ou não. Né? Então, eu sempre vou ao professor da sala. Né? Eu sempre vou lá no meu horário, é o Vinícius que fica lá, né, na academia. Então eu falei: Vinícius, aquele aluno ali, tá tudo bem com ele, tá bem acompanhado, ele tá fazendo aquela postura lá. Eu falei: não, Borginha, perde postura mesmo, corrigir, eu vou lá agora. Aí eu sei que ele tá atrapalhado, eu peço permissão, ele me permite, eu vou lá e corrijo o aluno, entendeu? Se o aluno me dá abertura para isso. Então me apresento, falo que eu sou profissional, falo que ele poderia melhorar a postura e tal. Aí logo o profissional chega, o Vinícius ou o Carlos, que também fica no horário, chega lá, a gente conversa, ele apresenta e fica de boa. Tem uns que até perguntam: tá certo agora? Né? Então a gente tem essa função importante. Né? Pensando no adolescente, pensando nos adultos, né? Quem vai começar um programa de treinamento físico ou quem já treina, o tempo inteiro, é nosso público-alvo. Né? A gente tem que corrigir a postura do cara, caso contrário, né, pode vir a acontecer alguma lesão aí nesse sentido. Né? Então, como profissional da área da saúde e como profissional de prescrição de exercício, né, que nós somos, nós temos uma importante, né, ação preventiva. Então, eu vou evitar alguma lesão, eu vou evitar um processo de acentuação de uma curvatura, né, ou de um desvio postural, que não vai ser benéfico no futuro da vida daquela pessoa, né, ou naquele momento. Né? E o principal, né, um interesse especial nosso é nesses adolescentes, tá? Por conta do crescimento rápido, exagerado, estirão, principalmente dos homens, né? E tentar fazer isso tudo que a gente está, né, colocando aqui. O que eu fiz com a minha prima, né? Acompanhei o crescimento, o desenvolvimento corporal dela, né? E corrigi, e fui corrigindo. E hoje está aí uma modelo com uma postura das mais bonitas que tem, né? E para quem está na escola, né? Para quem está atuando na escola aí, nós somos os únicos profissionais da área da saúde, né, que estão presentes aí na escola. Né? Quem dá aula de biologia é um biólogo, né? Ele não é da área da saúde, ele é da área, né, da biologia, não é da área da saúde em si. Né?
da área de biológicas. Então, nós temos que nos preocupar, né, com os nossos alunos aí em nível escolar, né, para fazer o acompanhamento adequado, né, identificar, né, precocemente, identificar o mais cedo possível as alterações anatômicas, né, quando elas começam a acontecer, para fazer a intervenção de forma adequada, né. Com isso, a gente tem muito mais resultados positivos na reabilitação disso, na readaptação do corpo daquele adolescente, né, que está em processo de crescimento, né. Se for adulto, a gente tem que avaliar cada caso se não existe ali um processo já de consolidação daquele desvio postural, tá? Vai aparecer para você aí, como tem imagem, demora um pouco. Pensando em como fazer a avaliação postural, né? Quais são os métodos de fazer a avaliação postural, né? O padrão ouro, o melhor método de avaliação postural, que não é o que a gente faz na educação física, é o radiográfico, o método de radiografia. Então eu coloco a pessoa lá e faço um raio-x daquele segmento, do corpo inteiro, o que for. O raio-x é o padrão ouro para avaliação postural. Por isso o ortopedista o tempo inteiro pede raio-x. Né? Então é um exame de imagem clássico e que eu vejo claramente, principalmente relacionado à coluna vertebral, os desníveis que eu tenho de coluna vertebral. E com o raio-x do cara lá no aparelho, eu consigo traçar retas e medir angulações. Né? Então eu sei, por exemplo, nesse desenho aí, já deve ter aparecido para vocês aí. Então, se não tiver aparecido, me dá um toque aí. Nesse primeiro desenho aqui, ó, por exemplo, né, eu vejo a curvatura que eu tenho da coluna vertebral da pessoa, né, e consigo, nesse raio-x, determinar qual é o grau de curvatura que essa coluna vertebral apresenta. Né? E aí, consequentemente, eu consigo fazer algumas correções de postura decorrentes de músculos, se for possível. Né? Então, aqui eu tenho precisão. Né? Olha essa daqui, né, na região lombar, uma escoliose na região lombar, né? E aqui após cirurgia, ó, você está vendo os grampos lá, né? Olha só os grampos presos na coluna vertebral dessa pessoa, né? Então, olha só, ela estava assim e ficou assim após cirurgia, ainda com escoliose, mas bem menor a curvatura, né? Esse aqui é o raio-x da mesma pessoa, tá? Antes da cirurgia, uma visão anterior, uma visão posterior, tá? Então é a mesma visão aqui. Uma visão mais lateral, tá? E aqui ela após uma cirurgia, né? Então você tem aí, né, padrão de avaliação postural que não dá para nós da educação física usarmos, né? Radiografia. Não vou sair pedindo raio-x, nem tem autorização para isso, né? Mais um que a gente usa é uma verificação visual, né? Então eu faço o quê? Eu faço uma verificação, uma observação visual de forma estática ou dinâmica, com o aluno parado ou em movimento. Né? Então, se eu quero avaliar o movimento, eu vou fazer uma avaliação postural do movimento. Se eu quero avaliar a postura do indivíduo, né, eu vou avaliar ela de forma estática. Né? É o que mais a gente usa nas escolas, tá, para fazer avaliação, é o que a gente usa até pouco tempo atrás, usava demais em academias, né? Hoje as academias têm investido, as academias que trabalham, né, com a avaliação física, tá? Eles têm investido em equipamentos para fazer isso de forma digital. Né? Mas antigamente, na minha época, que eu trabalhei com avaliação física por 5 anos, no início da minha carreira, ainda estagiário, né, a gente fazia avaliação visual. Tinha que colocar a pessoa lá atrás do quadro e fazer a avaliação visual, né, é o que mais usava. Então tinha pontos anatômicos, a gente tem pontos anatômicos que usa como referência, e fazia a identificação dos desvios ou das assimetrias do corpo, né, de acordo com cada um desses posicionamentos que tem aí. Tá? Então, Professor, pode falar. Esse modelo seria a postura cimetografia? É o cimetrógrafo, ou o quadro de cimetrografia, tanto faz, né? O tablado de cimetrografia, cada um tem um nome, né? Cada um dá um nome. Cimetrógrafo. Tá? Aquele quadriculado que de 7 em 7,5 centímetros tem uma linha vertical e uma linha horizontal traçada. Né? O melhor é o que você coloca a pessoa atrás das linhas, né? Então a linha está aqui, você coloca a pessoa aqui atrás, aí você consegue identificar melhor, porque a linha está na frente do corpo dela. Mas tem um que você pode, adesivo, que você pode colar, nas escolas usa muito adesivo.
Você cola um adesivo, um papel na parede e a pessoa fica na frente. Aí você tem que imaginar aquela linha continuando ali no corpo da pessoa, mas também funciona. Tá? Não tem problema. Ainda não existe nenhum aplicativo, né? Existe aplicativo. Existe? Eu tentei achar algum aqui, não encontrei, não. O Sapo faz isso. O Sapo é um aplicativo gratuito para Windows, que ele faz isso, mas você tem que ter um filmador específico ou uma máquina fotográfica específica, tá? Aí eu não sei a evolução que ele teve, porque já tem anos que eu não uso o Sapo, já tem anos que eu não trabalho com fazer avaliação em academia com aplicativo, então faço mesmo a visual e quando é necessário, tá? E eu também não tenho cimetrógrafo, então eu uso o visual pelo nível da parede. Né? Então, eu uso o nível da parede como um padrão. E aí eu marco alguns pontos específicos só, nem marco todos mais. Tá? Agora, quando o aluno está na academia, a academia oferece avaliação física e eu pego o relatório da avaliação física que é feito lá. Entendeu? E aí os caras você vai avaliar, né? Todos esses níveis aí, ó. Um modelo aí, um desenho, não sei se você consegue ver o slide grandão aí, Wellington, mas esse é uma análise postural digital. Não sei se já apareceu aí para você, tá? Então você põe a pessoa na frente de uma máquina, tá certo? Ela é mais cara, esse processo ele é mais caro, né? As academias já estão deixando de usar isso, mas as clínicas ainda de ortopedia, ou de avaliação física, de fisioterapia usam bastante, tá? E você precisa de uma máquina fotográfica ou uma câmera de vídeo, depende do sistema, do software que você vai usar, do computador que você vai usar, né? E tem que ter o aplicativo específico para isso. O aplicativo não, o software, né, para você instalar no computador específico para isso. Né? Aí a câmera é ligada no computador, a câmera pega a imagem, né, joga para a tela do computador e o computador já traça os pontos para você e te dá qual é a angulação que está desnivelada ali, para que lado que está desnivelado, te dá o grau de flexão de quadril. Essa aí faz até... Essa faz em modo estático e em movimento também, né? O Sapo faz em movimento também, tá? Tem um monte de aplicativos de software que fazem em movimento, tá bom? Mas você tem que marcar os pontos anatômicos, tá? Antes de filmar, de fotografar. Então você tem que marcar os pontos anatômicos com uma etiqueta específica, tá? Essa etiqueta vai refletir para a câmera onde estão aqueles pontos e o computador vai captar aqueles pontos ali, tá certo? Existe, cara, equipamentos que captam até a elevação da sobrancelha, que é o que Hollywood usa para fazer filmes, por exemplo. Né? Então, aquele filme, por exemplo, Planeta dos Macacos, né? Eu preciso fazer a avaliação postural do cara, eu preciso colocar ele na postura do macaco. Então, quem fez o papel lá do macaco, do tal do César lá, né, do Caesar, foi uma pessoa. E ele se vestiu com uma roupa específica para a câmera captar aquilo e renderizar aquela imagem no computador como se fosse a imagem, né, colocando a textura ali do macaco. Então ele teve que ficar na postura do macaco e existiam pontos específicos marcados com uma bolinha na roupa dele, na cabeça dele, porque a hora que ele levantava a orelha, a hora que ele levantava a sobrancelha de um lado, a hora que ele fazia uma cara, uma expressão, o computador captava aqueles pontos ali e renderizava com a imagem de um macaco. Né? Então tem hoje equipamento para tudo, cara. Só que você tem que marcar os pontos que você quer que o computador reconheça isso, né? A coluna vertebral, cara, ela é incrível. Tem o Sapo, quando você pega, ele coloca atrás da pessoa que você marca os processos espinhosos. Eu acho que aqui não tem nenhuma imagem desse jeito, tá? Enfim, você marca os processos espinhosos da coluna vertebral do cara e coloca ele para caminhar, a coluna vertebral vai fazendo assim, ó, durante a marcha. São movimentos pequenos, mas ela faz isso. E ela faz assim também, flexão, extensão. E ela roda também durante a minha marcha. Então a coluna vertebral durante a marcha faz flexão e extensão, faz rotação medial e lateral e faz ainda uma inclinação direita e uma inclinação esquerda. A coluna vertebral ela mexe absurdamente durante a marcha. Né? Isso é importante para eu avaliar, por exemplo, um corredor de rua, se o quadril dele está descendo demais ou não durante a corrida. Então, se o cara estiver mexendo demais o quadril, ele gasta mais energia durante a corrida. Então, o quadril dele tem que estar mais estabilizado e o movimento tem que ser de coxa, com o quadril mais estabilizado. Para isso, os glúteos dele têm que ser fortes.
Então, a hora que eu coloco esse cara para correr e eu analiso ele por trás fazendo a corrida, eu capto todos esses pontos e vejo qual é o grau de modificação que ele está tendo. Né? Tem um colega médico da área da ortopedia que chama Tiago Ayala. Ele faz uma avaliação precisa de ciclistas. Então ele pega, você leva a sua bicicleta de ciclismo para ele coloca ela lá no rolo, marca os pontos em você, o computador te filma você pedalando, o computador faz todo o cálculo e mostra tudo para mim. E aí ele vai lá e fala, você tem que cortar o seu canote em tanto, levantar o canote em tanto, abaixar o guidão em tanto, jogar o guidão para frente em tanto, esse quadro não é o adequado para você. A roda ela não pode ser desse tamanho, tem que ser em tal tamanho, o pé de vela tá grande, tem que ser menor, tem que ser maior, e ele vê tudo. Então ele fala que a altura que tem que estar o guidão, ele fala que a altura que tem que estar o banco, o cilim, lá o canote do cilim, ele fala qual é o tamanho da roda que você tem que ter na bicicleta para potencializar o seu giro, o seu ciclo do pedal. Tudo isso o computador faz. E aí, né, não é essa análise estática, é uma análise postural dinâmica. Então ele avalia a postura do ciclista. E aí ele fala, essa postura não está adequada, vamos mudar, precisa aumentar o cilim, precisa aumentar, tem que passar por um quadro de 1 polegada a mais, de um tamanho tal, de um tamanho X, o seu quadro não é esse, o tamanho de roda não é esse, ele vai corrigindo tudo o que precisa para que você fique na melhor postura dinâmica possível para pedalar. Já ouviu falar sobre isso? É muito incrível, cara. É muito legal. Né? Bike Fitness. Desculpa, Valdir, não escutei? Esse é o Bike Fit, eu acho que é esse mesmo nome que se dá? É o programa, né, de fazer essa correção, né, na bicicleta. Um professor da Universo mesmo, que é triatleta, ele fez isso com o Tiago Ayala, chama Tiago Vilela, é o gestor do curso de fisioterapia, ele é fisioterapeuta, doutorado na área de fisioterapia, e ele é triatleta. A bicicleta dele custa R$40 mil, para você ter uma noção. Aí ele foi lá no Tiago Ayala e fez todo o processo de organização, de regulagem da bike dele para ele potencializar o pedal dele. O Michel Caveira também, outro ex-aluno da Universo, policial, triatleta também fez esse processo. Então, assim, é muito incrível, né? Pequenos movimentos, pequenas alterações, né? De postura dinâmica, né? Uma avaliação postural dinâmica, né? Promovem a melhoria no desempenho esportivo. Né? E a gente falando aqui nesse sentido de avaliação postural estática. Né? Então, essa imagem que você está vendo aí, nesse slide aí, é uma avaliação postural estática, para eu ver onde que está desequilibrado. Qual parte do corpo que está? Se o joelho está valgo, está varo, se está fletido ou estendido, qual é o grau de flexão, de escoliose, de lordose que eu tenho, cervical, torácica, lombar, projeção do ombro para frente, para trás, é onde que está o problema. Né? Então, estático. Então, seu corpo está desequilibrado do ponto de vista estático, eu tenho que corrigir ele para potencializar a sua ação dinâmica. Né? Então, se eu tiver com o corpo estaticamente desequilibrado, automaticamente a minha ação dinâmica ela vai ser desequilibrada. Eu vou puxar mais para um lado que para o outro. E aí isso me traz prejuízo. Não vou falar em prejuízo funcional, isso me traz uma redução do meu desempenho. Né? Então, talvez para o dia a dia, para pedalar, correr e nadar, beleza, mas talvez para competir numa prova de triatlon, isso já me tenha, né, uma redução do rendimento de forma significativa. E é o que vai ser corrigido, né, dentro desse aspecto, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, tá? Equipamentos, né? Então, quais os equipamentos que eu uso para fazer uma avaliação postural, né, do indivíduo? Eu vou precisar de um fio de prumo, né? Precisar de um fio de prumo, que é um fio com centro de massa, né? Pedreiro usa prumo, né? Para ver se a parede está alinhada. Então, eu vou pôr um prumo lá e ele vai descer retinho. E aí eu vejo, aquele prumo está ali, retinho. E eu vejo se o indivíduo está inclinado mais para um lado ou se ele está inclinado mais para o outro, né? Então, o fio de prumo serve para isso, né? Tem um pezinho preso na extremidade inferior desse fio, né? Um pezinho, justamente para baixar ele na ação da gravidade correta, né? Uma fita métrica flexível, que pode ser a mesma utilizada na avaliação da composição corporal que a gente fez na aula presencial, né? Etiquetas adesivas, né? Aproximadamente você usa umas 50 etiquetas por avaliação, tá? E a marca da Pimaco é a melhor delas para captação de informações, né? Por computador, por câmeras, mas outras marcas também são aceitas. Algumas não grudam bem na pele, da Pimaco gruda bastante, por isso eu citei dessa marca, caso alguém vá trabalhar.
ela gruda bem na pele, a oleosidade da pele não faz ela cair durante os testes, o suor não faz ela cair durante o teste, né? Então é a mais usada. O simetrógrafo, né, que o Wellington colocou bem aí, né, ou também chamar de tabuleiro quadriculado, né, ele pode ser feito de madeira, né, ou de metal, normalmente ele é feito de alumínio, tá? E ele vai ter 1,95 m de altura, tá? Cerca de 90 centímetros, alguns vêm até com 100 de largura. E as fitas, né, as linhas horizontais e as linhas verticais, né, dividindo toda a superfície desse tabuleiro aí, né, em quadradinhos menores, né, de 7,5 centímetro por 7,5 centímetro, né. E você pode fixar isso na parede ou colocar à frente do aluno. Eu prefiro colocar à frente do aluno, né, eu vejo a linha passando em cima do corpo do aluno, eu prefiro assim. Tá certo? Então, esses são os equipamentos que você precisa para fazer uma avaliação postural, né? Tá. Beleza. E a sala reservada, tá? Como eu não estou lendo o slide aqui, pode ser que falte alguma coisa aí do que eu estou falando, mas a sala, óbvio, né, para você fazer uma avaliação, tem jeito, né? Pensando ainda em equipamentos, né? O fio de pluma, a fita métrica, a etiqueta, o simetrógrafo, a sala. E se você for para fazer a avaliação digital, né, você ainda tem que ter a máquina fotográfica ou a câmera de vídeo digital, o computador, né, e o software específico, né, um aplicativo específico para fazer a análise desses dados, né. Então a câmera pega a imagem, joga para o computador e o programa faz toda a avaliação para você. Esse seria o mais indicado para a gente, né? Já que nós não temos acesso à radiografia com facilidade. Mas, né, tá aí, deve aparecer daqui a pouquinho para você, né, a imagem de um simetrógrafo, tá? Essa imagem que deve ter aparecido aí para você nesse momento, né, é um simetrógrafo, tá? Tem ele de alumínio, que é levinho, fácil de transportar, tem ele dobrável, tem ele de madeira, tem ele com rodinha, sem rodinha, com pezinho, estático, tem folha para você grudar, adesivo para você grudar na parede, tem um monte de formatos de simetrógrafo aí, tá? Ou de madeira, se chamam de tabuleiro, mas ele também é um simetrógrafo de madeira. Todo quadriculado, cada quadradinho desse que você vê na imagem tem 7,5 por 7,5, né? Na academia a gente tinha um, né? A gente tinha um desse aqui, ó, de metal aqui, tá? De metalzinho aqui, ó. E do jeito que tá aí, ó, né? Eu coloco o aluno atrás do simetrógrafo, tá? Porque aí eu vejo as linhas passando pelas estruturas anatômicas que eu estou buscando avaliar ali naquele momento, tá bom? Pontos anatômicos, né, que você vai marcar para fazer a avaliação, né? O processo mastoide do osso temporal, né? O processo mastoide fica bem aqui atrás da orelha, né? Então, aqui atrás da orelha, bem atrás da orelha, esse é o processo mastoide do osso temporal. O acrômio, né? Projeçãozinha aqui do acrômio, a parte mais lateral, né, do acrômio, da escápula aqui, né? Vai marcar isso 3 centímetros para anterior, lateral e posterior, né? O ângulo superior da escápula, então você apalpa aqui, você tem o ângulo superior da escápula. O ângulo inferior da escápula também você apalpa na parte posterior do corpo, né, que eu já mostrei isso lá na avaliação do percentual de gordura. Os processos espinhosos das vértebras, né, então você vem aqui na C7 e marca da C7, um adesivinho na C7, C8, T1, até chegar na L5, né. No ápice do processo tifoide, aqui na frente do peito, né? O processo tifoide fica bem aqui, é o finzinho do meu osso externo, tá? O processo tifoide. A cicatriz umbilical, né, na parte superior dela, então na saliência, na parte inferior dela, na saliência, no altinho que tem embaixo da cicatriz umbilical, né? Então é saliência infraumbilical. Trocânter maior do fêmur, né? Então na sequência descendo, trocânter maior do fêmur, né? Na lateral do quadril. Em cima, passando em cima, espinha ilíaca antero-superior do quadril, né? Espinha ilíaca antero-superior do quadril, aí desce para o trocânter do fêmur, tá? Aí você vai para o epicôndilo lateral do fêmur, então já lá no joelho, né? Ainda no fêmur, epicôndilo lateral. A patela, bem no centrinho da patela, você vai colocar outra etiquetinha.
fossa poplítea, né, na parte posterior do joelho, né? Maléolo lateral lá no tornozelo, maléolo medial, então os dois carocinhos do tornozelo, o lateral e o medial, maléolo lateral e medial do tornozelo. Tuberosidade do calcânio, bem atrás, o calcanhar mesmo ali, onde tem a tuberosidade do calcânio. E a cabeça do segundo metatarso, tá? No dorso do pé, na parte de cima do pé, assim, ó, né? No segundo metatarso. Então, seria essa parte aqui do pé, tirando os dedos, né? Tirando os dedos, o dorso do pé na cabeça do osso metatarso, assim, né? Então, onde você tem o dedo indicador do pé, né? O segundo dedo do pé, né? A hora que você dobra ele um pouquinho, você tem a cabeça do metatarso aqui, você põe uma etiqueta lá também. Óbvio, se você for fazer a avaliação, né, completa do indivíduo, né, como eu falei para você, hoje eu não faço avaliação completa mais, né? Por exemplo, lá no pé eu não quero saber se ele está pisando pronado ou supinado e qual o grau disso, porque isso é anatômico, eu não vou corrigir. Eu melhoro durante um exercício, mas para o dia a dia eu não vou corrigir a pronação do pé do indivíduo, né? Então eu não marco processo mastoide, por exemplo, né? Só quando eu quero avaliar qual é o grau de projeção da cabeça que ele está tendo. Mas eu marco acrômio, né? Marco acrômio, marco processo chifoide, marco os pontos vertebrais, né? Não marco umbigo, não quero saber nada da parte anterior. Ele marco a espinha ilíaca direita e esquerda do quadril dele, marco os trocânteres, os epicôndilos por conta dos desníveis de membros inferiores que tem. Não marco parte posterior do poplíteo ali, né, e nem o maléolo para baixo eu marco mais. Então, alguns já faço só de olhar, né? Agora a coluna vertebral eu tenho que pinçar cada tuberosidade, cada pontinho dele ali, né? Olha aí o que o computador faz. Daqui a pouco aparece a imagem para você, né? Dá uns segundinhos aí. Mas olha o que o computador faz, né? Marca os pontinhos, olha lá, né? Deve estar grande aí para você, dá para ver certinho, né? Então você marca os pontinhos aí no corpo da pessoa, né? Com a etiquetinha branca, vermelha, verde, né? E aí isso vai sendo jogado para o computador, né? E o computador vai mostrando. Aí você consegue ver os desníveis, ó, tá vendo? Só de marcar o ponto, você já vê o desnível que tem entre um lado direito e um lado esquerdo do corpo do indivíduo, né? Se está muito curvado, se não está curvado para anterior ou para posterior, né? Então você consegue controlar bastante esses aspectos, tá? Posição do avaliado, né? Aí você vai, né, mudar isso de acordo com cada avaliação, né? Mas é essa que você está vendo aí, a posição do avaliado, tá? Olhando de frente ali, né? A posição chamada de posição ortostática, né? Ou posição fundamental da educação física, também chamada de posição anatômica, né? Só que com a palma da mão voltada para o centro do corpo, né? Aí você avalia ele nesse sentido, tá bom? Aí você vê tudo, você faz a avaliação que você quiser aí, né? E distribuir o peso nos dois pés, né? A cabeça no plano de Frankfurt, que é aquele plano paralelo ao solo que eu desenhei lá no quadro, né? Na aula de avaliação de composição corporal, de diâmetros corporais, de perimetria, tá? E você mantém essa análise aí para olhar ele de frente, de costas, né? E de lado direito e lado esquerdo. Você faz a mesma coisa, tá? E aí você preenche uma ficha, né? Você vai avaliando e preenchendo, né, a ficha. E aí cada aplicativo traz uma ficha diferente, tá? Eu deixei no slide para você um exemplo, né? Que é o que a gente iria fazer lá na prática, né? Olhando de frente, né, o plano frontal com a vista anterior, cabeça está inclinada, está rodada para a direita ou para a esquerda, ou está alinhada. Ombros estão alinhados ou tem um ombro mais elevado que o outro, é o direito ou é o esquerdo, né? Quadril, alinhadinho, ou tem uma espinha ilíaca mais alta que a outra. O joelho é alinhado, ou é varo, valgo, né? É elevado mais do que o outro, direito ou esquerdo. Os pés são alinhados, aduzidos, abduzidos, qual é o direito, o esquerdo, tal. Pronado, supinado, né? Tem várias coisas que você coloca aí, né? As escápulas, né? As escápulas estão alinhadas ou não estão alinhadas, né? Qual que está mais alta que a outra, né? Então você vai tendo muita coisa para você falar. São aduzidas ou abduzidas, né? Rodada para cima ou rodada para baixo, né? O ombro, né? Tá elevado ou não tá? Tem escoliose, tendência para direita ou para esquerda, né?
o tronco é fletido, não é fletido, ou flexão de tronco, forma gibosidade ou não forma gibosidade. Gibosidade é um caroço que dá nas costas. Quando você pede o indivíduo para fazer a flexão de tronco, quando você pede o indivíduo para fazer isso daqui, ó, colocar as mãos lá no pé assim, ó, abaixar, quase tocando os pés, né, forma um caroção assim, ó, de um lado da coluna vertebral ou do outro, né? Esse caroço nas costas do indivíduo é chamado de gibosidade. Quando ele faz a flexão e forma uma massa muscular avantajada ali, é chamado de gibosidade. Aí você vai avaliando tudo e vai marcando, vai avaliando e marcando. Professor, Pode falar, ué. o triângulo de Thaler, ele também serve para identificar alteração postural, né? Serve, você pode. Tem vários protocolos, né? Então, assim, eu nem coloquei protocolos aqui, estou colocando pontos anatômicos só para ser avaliados, né? Mas tem vários protocolos que você usa uma ou outra ferramenta para você avaliar, né? Existem vários protocolos para você avaliar, vários pontos para você avaliar, né? Para você determinar, inclusive, qual é o ângulo do quadril do indivíduo, qual é o ângulo de alteração do var ou do valgo do joelho. Então, se você tem um var ou um valgo, você ainda pode fixar naquilo e avaliar qual é o grau de varismo ou de vaurismo que o indivíduo tem. Qual é o grau de pronação do pé que ele apresenta. Né? Se o pé dele é cavo, se não é cavo, se é plano, se não é plano, qual é o grau de cavidade do pé. Você tem um monte de coisas para avaliar. Né? Eu só generalizei aqui porque é o que a gente vai estar trabalhando. Tá certo? Tranquilo. Beleza? Mais alguém com algum questionamento? Né? Então aí você comunica, né, o que for necessário comunicar, tá? Fez a avaliação, tomou todos os dados, chegou a alguma conclusão, você comunica aos pais, a escola, a academia, né, quem for necessário comunicar nesse sentido, tá? Uma pergunta aqui do Gabriel, peraí um pouquinho. Essa gibosidade acontece na região lombar também, é mais comum no tórax, tá? Mas pode acontecer de formar uma gibosidade na região lombar, mas não é comum, não. Comum é na torácica, tá? Na cervical também ocorre, professor? Porque eu já vi pessoas, tipo mulheres, é mais em mulheres. Tipo um caroço próximo à cervical. Eu nunca vi gibosidade na região cervical, nunca li nenhum trabalho mostrando isso. Talvez ela tenha um nódulo muscular formado ali, mas eu nunca vi falar que isso é chamado de gibosidade, tá? A gibosidade ela dá no tronco. Eu conheci uma moça, então deve ser que era muscular, né? Que ela tinha. Pode ser um nódulo muscular, pode ser por conta de um acúmulo de massa muscular ali, né? Uma tensão formada. Eu nunca vi falar de gibosidade na região cervical, assim, sempre na região torácica e lombar que a gente avalia, tá? Beleza, Gabriel? Você entendeu aí o posicionamento? Agora que eu estou vendo a pergunta aqui, né? E quando ela faz uma flexão de tronco, ele apresenta algo semelhante. Na região lombar ela pode apresentar, tá? Mas não é o comum. Natural mesmo acontece na região torácica, beleza? Mais algum questionamento, pessoal? Tranquilos? Deixei mais um, né, quadro aí, mais um slide para você sobre contribuições, tá? Da avaliação postural, né? Mas a gente já falou isso aí ao longo de toda a aula, né? E são coisas que a gente vai pensar de acordo com cada, né, situação que a gente vive, né? De cada forma como a gente vive, né? E aí tem uma contribuição importante, né? Que é justamente o transporte de material escolar pelos nossos adolescentes, né? Então que a gente não falou até então, né? Tem gente que carrega a mochila só de um lado das costas, né? Isso faz com que uma musculatura de um lado ela entre em contração mais do que do outro e favorece o aparecimento de gibosidade e de escolioses, né? Então tem que analisar, né? Analisar isso aí porque tem muita coisa nesse sentido, né? Para se estudar. Algumas a gente não consegue mudar. Por exemplo, a criança ela não pode carregar mais do que 10% do seu peso corporal, né? É uma orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? Ortopedia e Traumatologia. SBOT, é isso mesmo, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Então, 10% do peso corporal, né? Então, se você pega uma criança aí com 50 quilos, ela só pode carregar 5 quilos, né? É complicado isso, né? Complicado. Tem coisas que 5 quilos já passou. Então, tem que analisar cada caso, tá? Para que essas contribuições possam ser efetivas. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou desconectar aqui
tá? E vou projetar agora, só tirar o slide. Eu acho que o slide já deve ter saído para você aí. Desligando aqui o celular, né? Bom, a avaliação postural, né? O bom disso tudo, de avaliação de dobra cutânea, avaliação postural, é fazer a parte prática, né? Então, espero que a gente possa voltar aí o quanto antes, essa quarentena acabar, para a gente poder fazer as práticas, né? Caso contrário, a gente acaba até com o conteúdo, desculpa, a gente acaba até com o conteúdo de uma maneira mais rápida, né? Bom, é isso aí. Pessoal, eu gostaria que vocês